Para os brasileiros, pagar juros é quase uma prática comum. Não é certo, mas é a nossa realidade. São tantas taxas em tantos produtos que o consumidor nem sabe o que está pagando. Para piorar, nos últimos meses, os índices só aumentaram. Nas operações bancárias, nas compras no comércio ou nos financiamentos. Lá estão eles, os juros, que perseguem a vida do contribuinte, que na maioria das vezes nem sabe quanto paga. Sei não. Eu sei que paga muito juros, mas assim, especificamente eu não sei. No total não sei, porque é juro sobre juro e juro, então não sei. Enquanto o contribuinte não sabe quanto paga de juros, eles não param de subir. Só no mês passado, o Banco Central elevou a taxa básica de juros em meio ponto percentual, passando de 8% para 8,5%. Com isso, os juros do comércio passaram de 4,8% para 4,10%. Os juros para financiamento de automóveis, o CDC, também subiu de 1,53% para 1,58%. O empréstimo pessoal nos bancos passou de 3,4% para 3,8%. Já o cheque especial pulou de 7,73% para 7,77%. Apenas os juros do cartão de crédito se manteve estável em 9,37%. E o quadro pode piorar ainda mais. O índice inflacionário, que está bem acima do centro da meta do Banco Central, pode pressionar a nova alta dos juros, atingindo diretamente as operações de crédito nos próximos meses. Mais uma equação difícil da população entender. Não tem explicação, né? Eu não sou economista, não sou contadora, não sei te explicar, sinceramente. Gostaria de saber. No fim das contas, o que todas essas mudanças nas taxas de juros representam em nossa vida diária? Com certeza é menos dinheiro no bolso. Para falar sobre isso, eu converso agora com o economista Edilson Aguiais. Oi, Edilson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Edilson, a gente viu ali que são pequenos números, né, mas que fazem diferença. Exatamente. A variação nas taxas de juros que tem acontecido nos últimos anos acontece de forma pequeno número, se a gente fizer a comparação mês a mês, mas no acumulado isso faz uma diferença grande para o consumidor. Principalmente para aquele consumidor que está acostumado a utilizar-se de crédito pessoal, acostumado com utilizar empréstimos consignados. Esse consumidor ele é o que mais sofre com essas variações, por elas serem pequenas mês a mês. Quando chega no final, como diz o velho ditado, é de grão em grão que a galinha enche o papo. E o que aconteceu para tanta mudança assim? Esse ano está diferente. Exatamente. Essa mudança na taxa de juros que vem crescendo nos últimos meses, isso tem um problema de ordem estrutural. A estrutura da economia não estava pronta para o crescimento que foi induzido pelo governo federal e agora o governo precisa conseguir uma forma de conter esse consumo. A melhor forma de conter o consumo é aumentando a taxa de juros, porque quando você aumenta a taxa de juros, as pessoas ficam desmotivadas a gastar. Por isso, há um refreamento no consumo e isso faz com que a inflação caia. A gente pode falar que 2012 é o grande causador disso tudo que a gente está vivendo agora, em 2013? O grande causador disso tudo foram as políticas econômicas adotadas pelo Estado em 2012. Aí eu posso fazer essa afirmação. Na verdade, esse é um processo que deveria acontecer. Nós temos uma taxa de juros, a taxa básica da economia, que é a Selic, que é mais fácil de se acompanhar, que ela chegou a 45% em 1999, no mês de março de 99 era 45%, e hoje a gente reclama com a taxa de 8,5%. Então, o que acontece? Nós vivemos um período de taxa de juros muito alto, a gente conseguiu fazer o dever de casa a partir de 2000, a gente consegue fazer o dever de casa reduzindo essas taxas de juros, mas agora a economia sai da crise. Quando a economia sai da crise, as pessoas começam a consumir novamente. Com esse consumo, há uma pressão por inflação. Por quê? Tem muita gente querendo comprar a mesma quantidade de produtos. Então, vai ter uma tendência para o preço aumentar. Se o preço aumenta, a inflação, havendo a inflação, a medida mais fácil e mais rápida é aumentando a taxa de juros. E aí o consumidor que não sabe o que significa isso, acaba novamente pagando o preço por isso. O brasileiro pegou o gosto aí por gastar e agora não está sabendo como administrar isso?
Isso é um dos pontos. Há uma tendência natural das pessoas preferirem gastar hoje do que gastar amanhã, mas o governo federal incentivou isso através de vários programas. Nós temos o programa Minha Casa Minha Vida, que faz com que as pessoas se endividem. Nós temos redução de taxa de juros pelo Banco do Brasil, que foi acompanhado pelos demais bancos, que isso também provoca um aumento da tendência das pessoas a consumirem, e agora eu tenho diversos outros programas do Estado. Então é o Estado que intervém na economia e faz ela chegar a esse ponto. Diretamente, né? Edilson, qual uma dica aí para as pessoas tentarem fugir, né, ao máximo dessas taxas de juros? Existem alguns momentos que não tem como, mas ali numa compra diária, de alguma forma, o que pode ser feito? Para você conseguir a redução dessa taxa de juros, a equação é simples. Se você não tem o recurso agora para consumir esse produto, você pode consumi-lo posteriormente. Se você deseja consumir esse produto agora e não tem o recurso, você pode pechinchar a taxa de juros. O que acontece? Hoje nós temos, por causa da concorrência entre os agentes financeiros ou entre os bancos, a gente tem uma possibilidade de conseguir taxas de juros mais interessantes. O melhor é você fazer a poupança, você acumular essa quantidade de recursos para que você adquira esse bem no futuro. Mesmo que você veja prejudicado, porque muitas vezes a pessoa prefere consumir agora do que consumir depois por causa dessa necessidade de se satisfazer no momento atual. O interessante é refrear um pouco esse ímpeto de consumo e aguardar realmente quando você estiver possibilidade, sabendo que toda vez que um agente financeiro te oferece um determinado crédito, é porque ele vai conseguir um retorno bem maior sobre esse E também crédito. não ter vergonha de pechinchar, né? Pedir ali, fazer aquela conversa bem no pé do ouvido e conseguir um desconto maior. Exatamente. Para quem quer comprar imóvel, ele tem a opção de fazer um consórcio e conseguir uma taxa de juros bem menor, porque as taxas de administração de um consórcio é bem menor do que a taxa de juros de um CDC, por exemplo. Para quem quer comprar um bem imóvel, ele pode chegar ao vendedor e conversar. Isso que você falou é muito importante. Pechinchar, pesquisar. Por vezes, você gastar um dia para você pesquisar faz uma economia grande no final do mês sobre o que você iria gastar. Então é importante verificar as taxas de juros que estão sendo oferecidas e, se você encontrar uma taxa menor, faça a portabilidade dessa sua dívida, muda de um banco para outro, senta com o seu gerente, conversa. Com certeza você vai conseguir uma taxa melhor. E é sempre bom lembrar que se eu quero comprar, tem gente querendo vender e está querendo muito, né? O comércio também não está lá essas coisas. Exatamente. Então essa hora aí da conversa é fundamental. Todas as pessoas que estão no comércio, ela está com o interesse de fazer a venda. Se você tem o interesse de fazer a compra, a melhor ideia é ir pechinchar, conversar, que aí você consegue uma negociação que seja tanto boa para você, que quer consumir esse produto, e também seja boa para a pessoa que está querendo vender. E aí você completa o mercado. O vendedor vende do preço que é bom para ele e você consegue uma taxa bem menor, tanto nos financiamentos quanto nas compras. Junta aí o útil ao agradável, né, Edilson? Exatamente. Ok, obrigada, Edilson, por mais uma vez estar aqui no TJ Goiás, trazendo aí sempre informações sobre a economia, não só do Estado, mas também do país e do mundo. Obrigada. É sempre bom estar com vocês e estamos à disposição. Ok, obrigada.